Phineas Taylor Barnum foi um dos homens mais ricos e famosos da América, mas em poucas semanas perdeu tudo. Por um lado, é a história de um homem que fez fortuna com mentiras e exploração. Antes de se tornar empresário de sucesso e celebridade mundial, Barnum enganava pessoas dizendo ter descoberto sereias, homens das cavernas e uma mulher de 161 anos para ganhar dinheiro. E a verdade é muito mais sombria e distorcida do que você pode imaginar. Mas, por outro lado, essa também é a história de um empreendedor incrivelmente criativo e trabalhador que chegou ao topo, perdeu tudo e depois ressurgiu das cinzas para se tornar um sucesso ainda maior. Barnum acabou se tornando o maior showman do mundo. Ele revolucionou o grande circo americano e suas apresentações eram requisitadas por figuras como a rainha da Inglaterra e o rei da França. A jornada de Barnum como showman é uma verdadeira aula sobre como captar a atenção das pessoas e transformá-la em dinheiro por todos os meios necessários. Esta é a história real de Phineas Taylor Barnum. Phineas Taylor Barnum nasceu em 1810 na pequena cidade agrícola de Bethel, Connecticut, e assim que pôde, sua família já o colocou para tirar leite e arar os campos. Phineas detestava trabalho manual e sempre inventava desculpas para evitar, ficando conhecido como o garoto mais preguiçoso da cidade. Na verdade, Phineas não era preguiçoso, mas desinteressado. Sempre que havia dinheiro envolvido, Phineas trabalhava com entusiasmo. Quando o avô de Phineas lhe pagava 10 centavos por dia para trabalhar no campo e cuidar dos animais, ele juntava o dinheiro até conseguir comprar algumas ovelhas. Phineas teve sua próxima lição de negócios quando seu pai lhe deu um emprego na loja de variedades, onde todos os tipos de mercadorias eram vendidos. Nessa loja, os preços eram negociáveis e as pessoas costumavam trocar produtos em vez de pagar em dinheiro. E isso significava que alguns clientes tentavam enganar para conseguir uma barganha, colocando pedras em sacos de trigo para fazê-los parecer mais pesados, ou simplesmente enganando Phineas para baixar seus preços. Na loja de variedades, Phineas logo aprendeu a arte da persuasão. Aos 12 anos, ele já era um vendedor astuto que via cada situação como chance de negociar. Phineas aprimorou suas habilidades na loja de variedades na adolescência, mas em 1826 perdeu o pai tragicamente. Agora, o pai de Phineas havia tentado a sorte em vários negócios diferentes. Além da loja de variedades, ele tentou alfaiataria, agricultura, administrar estábulos, taverna e operar uma carroça de entregas. Nenhum desses negócios foi lucrativo e, ao falecer, a família Barnum ficou endividada, forçando Phineas a buscar emprego em outra loja. Como ganhava pouco, precisou ser criativo para sustentar a família. Então, organizou e promoveu uma loteria na nova loja para conseguir dinheiro. Ele disse, sem promoção, algo ruim acontece. Nada. Phineas percorreu Bethel colando panfletos da magnífica loteria e disse que todo bilhete tinha recompensa. Por causa disso, sua campanha publicitária foi um sucesso e as pessoas lotaram a loja de variedades para comprar seus bilhetes de loteria. Mas como Phineas lucraria se tivesse que dar prêmio a cada participante? A loja onde Phineas trabalhava tinha itens encalhados, então ele os trocou em grande quantidade por uma carroça cheia de garrafas de vidro. E assim, toda vez que alguém comprava um bilhete de loteria, realmente ganhava um prêmio, só que não era dinheiro como esperavam. Em vez disso, recebiam uma garrafa nova e brilhante, com sorte até 5. A loteria de Phineas era uma farsa, mas fez tanto sucesso que, meses depois, ele abriu uma loja de variedades e passou a fazer loterias lá, agora com prêmios em dinheiro de verdade. No começo, Phineas só organizava loterias em Bethel, mas quando o negócio cresceu tanto quanto a cidade podia suportar, ele fez parceria com loterias estaduais e recrutou agentes para vender bilhetes em outras 5 cidades. Em cada loteria, Phineas usava seu talento em publicidade para lotar os jornais e seus agentes chegavam a arrecadar quase $2.000 por dia na venda de bilhetes.
Vendo o sucesso disso, Phineas criou seu próprio jornal chamado Arauto da Liberdade, onde podia anunciar ainda mais suas loterias. No entanto, Phineas mal tinha 21 anos e possuir seu próprio jornal lhe deu mais poder do que ele conseguia administrar com responsabilidade. Às vezes, em vez de divulgar seu negócio, ele usava o jornal para espalhar boatos sobre outros. Phineas foi processado 4 vezes por difamação, inclusive pelo próprio tio. Uma dessas ações judiciais teve consequências drásticas. Phineas publicou um artigo acusando um morador de emprestar dinheiro a um órfão com juros abusivos. Depois, eles o processaram e venceram. Phineas teve que escolher. Ele podia pagar $100 de multa ou cumprir 60 dias de prisão. Para surpresa geral, Phineas escolheu a cadeia. Durante os 2 meses em que ficou atrás das grades, Phineas foi o assunto da cidade. Alguns começaram a vê-lo como herói local por denunciar injustiças. Ao sair da prisão, Phineas foi recebido por uma multidão e uma banda marcial. O que aconteceu foi basicamente uma grande celebração, onde um discurso poderoso foi feito em defesa da liberdade de imprensa, e Phineas foi então desfilado pela cidade. Eventos de celebração não se organizam sozinhos. Mesmo que Phineas fingisse ser espontâneo, ele claramente planejou tudo sozinho, já que podia escrever cartas da prisão. Por que ele fez isso? Nessa fase, Phineas já conhecia o poder de atrair atenção. Devido ao espetáculo impressionante de Phineas, era odiado por opositores e visto como herói pelos demais. No final das contas, porém, Phineas não se importava com as opiniões individuais das pessoas sobre ele, porque o resultado era sempre o mesmo. Ele tinha a atenção de todos. Como o homem mais famoso da cidade, o negócio de loteria de Phineas atraiu mais clientes que antes. Porém, em 1834, o estado de Connecticut proibiu as loterias, mudando tudo. De um dia para o outro, o negócio de Phineas colapsou e seu sucesso sumiu. Como resultado, ele foi forçado a encontrar uma linha de trabalho completamente nova. E ainda assim, esse revés colocaria Phineas em um caminho ainda mais ambicioso, para se tornar o maior showman do mundo. Aos 24 anos, Phineas mudou-se para Nova York em busca de fortuna. Seu primeiro negócio foi uma mercearia, onde um cliente lhe contou uma história incrível. Esse cliente liderava um show itinerante cuja principal atração era Joyce Heth, uma mulher escravizada que dizia ter 161 anos. Ela dizia que, há mais de 100 anos, foi babá de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América. O cliente já tinha vendido sua parte do espetáculo e contou a Phineas que seu ex-sócio estava procurando um comprador. Ao saber, Phineas aproveitou e foi ver Joyce pessoalmente. Ao fazer isso, ficou impressionado. Joyce era cega, sem dentes e tinha um braço paralisado. Mesmo assim, ela não parava de falar sobre como criou Jorginho e cantava músicas animadas sobre ele. Claro, Joyce não tinha 61 anos e nunca conheceu George Washington, mas segundo Phineas, ela poderia muito bem ser chamada de 1000 anos de idade. Era bastante convincente, e o dono de Joyce apresentou um documento amarelo de aparência muito antiga que supostamente comprovava tudo isso. Agora, Phineas sabia muito bem que aquilo era falso, mas naquela época, exibições de humanos curiosos eram comuns na América, e Phineas viu nisso uma oportunidade de ouro. Então, ele entrou na fantasia e fechou um acordo para exibir Joyce por 7 meses, tudo por apenas $1000. É um conceito impensável nos dias de hoje. Phineas basicamente estava alugando essa escrava idosa e com deficiência, colocando-a em exibição para ganhar dinheiro. Na época, a escravidão ainda era legal em alguns estados. Embora não fosse em Nova York onde Phineas estava, o dono de Joyce era do Kentucky e, por uma brecha, Phineas basicamente alugou Joyce. Phineas só precisava fazer um bom espetáculo. Ele usou a mesma estratégia das loterias. Anunciar feito louco. Phineas fez desenhos caricatos de Joyce e criou mais certificados para sustentar sua história. Também foram criados anúncios declarando que ela era a maior curiosidade natural do mundo. O verdadeiro golpe de gênio
foi Phineas apresentar o número dela à imprensa e pagar mais de $200 para apoiarem as alegações sobre ela. E, de fato, os jornais logo ficaram cheios de anúncios chamando Joyce de uma estrela maior do que qualquer outro artista da atualidade. Na primeira apresentação pública em Nova York, grandes multidões compareceram e todos os ingressos se esgotaram. O melhor para Phineas é que Joyce era uma artista excelente e contava histórias muito bem. Após 2 semanas, Phineas já havia faturado $3.000 com o show, sempre observando o público de perto. Sempre que ele via a frequência cair, mesmo que um pouco em relação ao auge, ele corria para outra cidade para manter a demanda alta, e Phineas continuava divulgando o show mesmo quando não estava por perto. Assim, quando ele voltava a algum lugar, sempre havia um público garantido esperando pelo seu espetáculo. Apesar de funcionar por um tempo, após muitos shows a demanda diminuiu. Com meses restantes no contrato com Joyce, Phineas teve que ser criativo. Alguns dias depois, os jornais começaram a afirmar que Joyce não era uma mulher de 161 anos. Na verdade, ela nem era humana. Agora, os jornais diziam que ela era um autômato curiosamente construído. Na verdade, foi Phineas quem fez essa jogada. Ao criar dúvidas sobre a história de Joyce, o espetáculo atraía ainda mais atenção, e até mesmo aqueles que já tinham assistido ao show voltavam correndo para ver se isso era verdade. Após a morte de Joyce em 1836, Phineas fez algo ainda mais polêmico. Phineas vendeu ingressos para o último espetáculo, a autópsia de Joyce, onde um médico provaria de vez os fatos sobre sua identidade. Mesmo morta, Phineas ainda lucrava. Os médicos concluíram que Joyce não era um autômato e não podia ter mais de 80 anos. Mas Phineas evitou ser chamado de vigarista, alegando que tinha sido enganado como todo mundo. O show de Joyce Hatt deu a Phineas mais de $10.000 de lucro, equivalente a cerca de $330.000 atualmente. No entanto, agora que ela estava morta, Phineas foi forçado a encontrar uma nova maneira de ganhar a vida mais uma vez. Com o sucesso do show itinerante, era hora de tornar as coisas ainda mais estranhas. Phineas trabalhou com malabaristas, dançarinos e aprendeu mágica. Mas por 6 longos anos, ele não conseguiu encontrar nenhum número que igualasse seu sucesso inicial. Em sua autobiografia, ele escreveu: "Percebi que estava no fundo da escada da fortuna e que, com minha idade, precisava de grande esforço para me reerguer." A oportunidade da sua vida surgiu quando ele soube que o Museu Americano de Nova York queria vender sua coleção. Agora, a coleção vinha perdendo valor constantemente há mais de uma década, e agora estava avaliada em $15.000, mas isso ainda era muito mais do que Phineas podia pagar. Ele convenceu o dono do prédio do museu a comprar a coleção para ele, prometendo pagar mensalmente. Assumir essa grande dívida fez Phineas precisar tornar o Museu Americano um sucesso, então iniciou o trabalho imediatamente. O museu exibia uma grande coleção de curiosidades, como animais, plantas, pinturas, autômatos, múmias e shows de mágicos e ventrílocos. Definitivamente havia coisas boas dentro do museu, mas Phineas sabia que nada disso importava se as pessoas não soubessem sobre ele. Phineas decorou o prédio com bandeiras internacionais, mandou grandes pinturas de animais para o telhado e divulgou anúncios nos jornais. Os negócios iam bem, mas meses depois, Phineas viu chance de uma nova atração principal. Um dono de museu de fora da cidade veio até Phineas com os restos petrificados do que ele afirmava ser uma sereia. Phineas manteve a seriedade, mas logo viu que era a parte de baixo de um peixe costurada à parte de cima de um macaco. Era uma visão feia, para dizer o mínimo. Mas a imaginação de Phineas ficou à solta com as ideias de publicidade, e por isso ele não conseguiu resistir a alugá-lo. Ele chamou-a de Sereia de Fiji e divulgou com desenhos que não pareciam com a exposição real. Quando as pessoas a viram, iniciou-se um debate nacional sobre a autenticidade da sereia. Phineas, claro, ficou extasiado. Quanto mais duvidavam, mais atenção o Museu Americano recebia.
Mesmo com a publicidade de Phineas focando nas atrações mais enganosas do museu, como a sereia de Fiji, ele não se sentia culpado por enganar o público. Isso porque, na cabeça dele, mesmo que as pessoas fossem ao museu esperando ver uma sereia, a decepção delas seria completamente ofuscada pelas milhares de outras exposições que o museu tinha a oferecer. No final das contas, visitar o Museu Americano não era apenas divertido, mas também educativo. E se fosse necessário um pouco de publicidade criativa para atrair as pessoas, Phineas não via problema nenhum em fazer uma brincadeira como essa. As promoções de Phineas elevaram a receita do museu de cerca de 10 mil para quase 28 mil dólares em um ano. Então, em apenas um ano e meio, Phineas conseguiu pagar toda a coleção por completo. A essa altura, ele estava totalmente dedicado a transformar o museu em um grande sucesso. Mas a única maneira de fazer isso era conseguir clientes recorrentes, então ele decidiu mudar sua estratégia. Ao longo dos anos, Phineas aprendeu que seu maior talento era o de showman. Então ele fez do museu palco para várias apresentações emocionantes. E ele estava prestes a conhecer a estrela que o levaria à fama mundial. No final. Em 1842, Phineas conheceu Charlie Stratton, um menino de 4 anos com nanismo. Com cerca de 65 centímetros, a cabeça de Charlie mal passava dos joelhos de Phineas. Isso deu uma ideia a Phineas, que ofereceu à família de Charlie $3 semanais, mais despesas, para ele se apresentar no museu por um mês. Ele o chamou de General Tom Polegar e disse que tinha 11 anos, tornando sua baixa estatura mais impressionante. No primeiro mês, Phineas treinou Charlie dia e noite para o palco e, surpreendentemente, ele era um artista nato. Mesmo com 4 anos de idade, ele conseguia memorizar roteiros, músicas e coreografias incrivelmente rápido e ainda acrescentava seus próprios comentários ao material que Phineas lhe fornecia. Eles criaram uma rotina em que Charlie imitava Napoleão Bonaparte, recebendo elogios em todos os jornais. O próprio Phineas escreveu: "Ele é tão gracioso, tão inteligente, tão maravilhosamente diminuto, que todos que o veem ficam encantados com ele imediatamente." Com o sucesso inicial, Phineas aumentou o salário de Charlie de 7 para $25 por semana, seguindo com novos aumentos. Todos pareciam adorar a icônica apresentação de Napoleão do General Polegarzinho. As multidões passaram a lotar o Museu Americano e Phineas aprimorou sua estratégia de promoção. Phineas sempre dizia que Charlie logo iria para outra cidade, criando grande urgência para comprar ingressos. Claro, muitas dessas datas de partida eram mentiras. Mesmo assim, o medo de perder a apresentação levou quase 500 mil de pessoas a ver o General Tom Dedal em 1844. Eventualmente, porém, chegou o dia em que Phineas e Charlie realmente partiram, mas não para uma cidade próxima. Eles estavam indo para a Inglaterra com um objetivo: se apresentar para a Rainha Vitória. Após contratar um gerente para o museu, eles foram para a Inglaterra. Quando Phineas e Charlie chegaram, não era certo que o público inglês gostaria do General Tom Polegar, nem que conseguiriam audiência com a rainha. E de fato, o início da campanha deles não foi um sucesso imediato, já que apresentações de anões já eram comuns por lá, e o público inglês não estava muito disposto a pagar o equivalente a 25 centavos, quando estavam acostumados a pagar menos da metade disso por shows de entretenimento. Após 2 meses aprimorando o número de Charlie, marcando shows e fazendo contatos, Phineas conseguiu um lugar para Charlie se apresentar diariamente no hotel de Londres. As apresentações agitaram tanto o público inglês que a rainha solicitou pessoalmente uma audiência privada com Phineas e Charlie, como Phineas previa. Phineas cancelou os shows do dia e informou que o General Polegar Tom estava no Palácio de Buckingham a mando de Sua Majestade. Charlie, que tinha apenas 6 anos na época, fez uma apresentação impressionante para a família real, imitando suas poses clássicas de Napoleão e até entrando em uma brincadeira com um dos poodles da rainha. Phineas sabia que, após encontrar a rainha, a procura por seu show aumentaria muito. Mas, só para aumentar ainda mais a procura, Phineas repetiu seu truque de publicidade característico.
Ele disse que o general Tom Polegar deixaria a Inglaterra em breve, embora não fosse verdade. Mais uma vez, as pessoas compraram ingressos rapidamente. Charlie se apresentou 3 vezes por dia e, em 4 meses na Inglaterra, Phineas lucrou mais de $300 mil, equivalentes a mais de 12 milhões atualmente. No entanto, justamente quando Phineas se sentia no topo do mundo, ele recebeu uma notícia muito trágica. Sua filha mais nova, com menos de 2 anos, faleceu. No diário da época, Phineas citou a morte da filha só uma vez e nunca mais abordou o assunto. Mas ele estava claramente devastado e tentou evitar seu luto mergulhando ainda mais no trabalho. Nos 2 anos seguintes, Phineas e Charlie, agora sócios iguais, viajaram pela Europa, apresentando shows para todos, de camponeses ao rei da França. Ao voltarem à América em 1847, ambos já eram extremamente ricos. Além disso, durante seus anos na Europa, Phineas mantinha um diário semanal publicado na América. Isso se tornou extremamente popular, então quando ele retornou, Phineas era basicamente uma celebridade nacional. Enquanto isso, o Museu Americano faturava em um dia o que antes levava uma semana. Com fama e riqueza, Phineas queria tirar uma folga para ficar com a família. Mas então, de repente, a vida dele tomou um rumo completamente diferente. Após Phineas e Charlie deixarem a Inglaterra para viajar pela Europa, os ingleses se encantaram com uma nova estrela, a cantora de ópera Jenny Lind, conhecida como o Rouxinol sueco. Jenny se juntou à turnê da Barba de Sua Majestade em 1847, e mesmo que a maioria das pessoas não pudesse pagar pelos ingressos da ópera, ela era uma cantora tão talentosa que a publicidade que recebeu foi suficiente para fazer seu nome ficar conhecido em todos os lugares. Roupas, charutos, chocolates, cavalos e cachorros eram todos chamados de Jenny Lind. Quanto aos seus shows, eles lotavam todos os assentos do teatro e recebiam críticas elogiosas durante todo o seu primeiro ano. E claro, se alguém estava recebendo tanta atenção assim, Phineas ia ficar intrigado. Naquela época, os shows excêntricos de Phineas o tornaram rico, mas deram a ele fama de comandar espetáculos de aberrações. Buscando algo mais sofisticado, Phineas viu Jenny como candidata ideal. No segundo ano na ópera, Jenny teve ainda mais sucesso, mas temia que, se não parasse de cantar papéis exigentes, sua voz se deteriorasse. Por isso, Jenny se aposentou da ópera após 2 anos, e Phineas aproveitou para tentar ser seu empresário, enviando um agente para negociar. Jenny já tinha recebido propostas para uma turnê americana, enquanto a reputação de Phineas seguia abalada por suas exibições anteriores, como Joyce Hash e A Sereia de Fiji. Para conquistá-la, Phineas precisou arcar com todas as despesas da turnê, garantir $1.000 por show e pagar a ela um bônus de $187 mil. A oferta de Phineas foi a melhor, então Jenny assinou feliz com ele. Nessa época, Phineas já dominava a publicidade e tinha 6 meses para preparar o público americano para sua chegada. Havia apenas um problema. Phineas nunca tinha realmente ouvido Jenny cantar, mas para ele, a reputação excepcional de Jenny era tudo o que ele precisava saber. Assim, sem ouvir sua voz, Phineas promoveu Jenny como uma dama com poderes vocais jamais alcançados por outro humano. Para aumentar a expectativa, ele divulgou boatos sobre altos pagamentos a ela e incentivou revistas femininas a detalharem sua vida amorosa. No outono de 1850, o público americano estava ansioso para ver o Rouxinol sueco. Phineas conheceu Jenny em seu navio e, ao chegarem a Nova York, mais de 10 mil pessoas foram ao cais para vê-la. Centenas de buquês foram lançados em sua carruagem e, do lado de fora do hotel, uma banda de 200 músicos tocou para ela até meia-noite. Quando o dia chegou ao fim, Phineas estava animado com a recepção do público a Jenny, mas também estava preocupado por ter criado expectativa demais. Ele ainda nem tinha ouvido Jenny cantar e duvidava se ela conseguiria corresponder ao entusiasmo que ele havia gerado. No entanto, quando Jenny fez sua primeira apresentação alguns dias depois, Phineas ficou hipnotizado pela incrível voz de Jenny. Ele tinha uma superestrela única em suas mãos, e todas as dúvidas desapareceram instantaneamente. A turnê de Jenny atraía milhares de pessoas todas as noites e, em alguns shows,
o caos se instalava quando as pessoas brigavam por seus lugares. Mesmo sem necessidade, Phineas fez de tudo para chamar mais atenção. Por exemplo, ele organizava leilões para o primeiro ingresso de cada show, prometendo divulgar o vencedor e quanto ele pagou. Por isso, pessoas pagavam até $650 por ingresso que valia só 5. A publicidade desses eventos valia mais que $650 para o comprador e para Phineas. Ele também atraía atenção ao provocar ainda mais as controvérsias. Durante as turnês, Jenny doava muito para instituições de caridade e Phineas sempre divulgava essas ações. Por outro lado, Phineas era criticado por ficar com todos os lucros. Mas, para Phineas, toda a publicidade era boa. Nas palavras dele, não me importo com o que os jornais dizem, só quero que escrevam meu nome certo. Phineas chegou a escrever ataques contra si mesmo e enviá-los anonimamente aos jornais. Na verdade, a polêmica era infundada, pois Phineas frequentemente completava as doações de Jenny com seu próprio dinheiro, mas sempre no nome dela. Assim, Jenny parecia mais generosa e Phineas mais egoísta. No fim, os dois nomes estavam nas manchetes, e isso era o que importava. A turnê durou 9 meses, com até 4 shows semanais às vezes. Após 95 eventos, Phineas e Jenny estavam exaustos, então ele ofereceu a ela a opção de sair do contrato por $25 mil, e ela aceitou. Nesses 9 meses, Jenny ganhou cerca de $177 mil e Phineas ganhou $536 mil, o que hoje seria quase 7 milhões para Jenny e mais de 21 milhões para Phineas. Então, em 1851, Phineas era um dos homens mais ricos e, com certeza, uma das pessoas mais famosas da América, se não do mundo inteiro. Mas agora que ele era rico, e todos sabiam disso, ele também se tornou alvo das inúmeras hordas de pessoas que queriam uma parte de sua vasta fortuna. Antes de passarmos para o próximo capítulo, eu só queria tirar 1 minuto para agradecer. Meu nome é John e comecei este canal há alguns anos fazendo vídeos ruins, falando para a câmera sem saber o que estava fazendo. Sempre achei interessante o mundo dos negócios. Histórias de ascensão, construção e queda de fortunas, disputas entre empresas. Negócios podem ser fascinantes. Sempre achei documentários de negócios entediantes, então aprendi a criar meus próprios vídeos como mini-filmes. Anos depois, o canal tem mais de 1 milhão de inscritos, o que é incrível. Se você está no Magnets Media, faz parte disso, e agradeço muito seu apoio. Vou continuar buscando evoluir e fazer vídeos ainda melhores, mas, por enquanto, obrigado por ser uma lenda. Agora, vamos voltar para a história. Após encerrar a parceria com Jenny Lind, Phineas retomou a administração do Museu Americano, que reformou e encheu de novas exposições. Como o museu já funcionava há mais de 10 anos, seu envolvimento nas operações diárias era mínimo, e ele passou a ter muito tempo livre. Um dos projetos que Phineas assumiu foi escrever sua primeira autobiografia, onde ele recontou os eventos de sua vida e revelou abertamente os segredos por trás de alguns dos golpes que ele aplicava no início de sua carreira. Como de costume, as controvérsias só alimentaram ainda mais o interesse. Então, o livro vendeu tão bem que Phineas Taylor Barnum se tornou um nome conhecido em todos os lares. Embora Phineas tenha escrito o livro como se suas grandes aventuras fossem passado, sua história estava longe de acabar. Phineas, por ser rico e famoso, recebia muitas propostas de negócios de várias pessoas. Nas palavras dele, algumas eram tão absurdas e inviáveis quanto uma ferrovia para a Lua. Phineas achava inútil ter dinheiro sem usá-lo. Então, com o tempo livre, investiu em negócios sensatos e também em vários projetos malucos. Phineas investiu em um circo itinerante no aniquilador de incêndios, em um grande museu ao ar livre, numa relojoaria e até fundou uma cidade irmã próxima a Bridgeport, Connecticut. A maioria desses investimentos foi decepcionante ou fracassou totalmente. Porém, confiante pelo sucesso anterior, Phineas seguiu fazendo mais apostas. Para piorar, Phineas não cuidava bem das finanças. E isso era um grande problema, pois durante 5 anos, as reservas de dinheiro de Phineas estavam diminuindo e suas dívidas aumentando.
Ele não sabia disso. Quando percebeu, era tarde. Em 1856, um mau investimento causou um efeito dominó terrível. Primeiro, a fábrica de relógios, onde ele investiu mais de US$110 mil, faliu. Isso já era uma péssima notícia, mas a empresa também abriria uma fábrica na cidade de Phineas e empregaria milhares. Quando ela faliu, o valor das propriedades dele na nova cidade despencou da noite para o dia. Como seus investimentos estavam interligados, todos fracassaram em sequência e, em poucas semanas, Phineas estava arruinado. Sem conseguir pagar as dívidas, foi forçado a declarar falência. Phineas só tinha 2 bens para se salvar: o Museu Americano e sua mansão. Antes de declarar falência, Phineas tentou proteger seu museu ao máximo. Ele vendeu os direitos do aluguel do museu ao assistente por $1 para evitar a liquidação. No dia seguinte, o assistente repassou-os à esposa de Phineas pelo mesmo valor. Com sua esposa dona, o museu estava seguro, mas o aluguel seguia devido. Então, Phineas alugou a coleção do museu para alguns de seus associados, que prometeram pagar US$19 mil acima do valor do aluguel do museu todo ano, em troca do direito de administrar toda a operação. Foi um grande retrocesso para Phineas, mas ao menos garantiu alguma renda para sustentar sua família. Ainda assim, isso não bastou para quitar as dívidas urgentes de Phineas, que precisou abandonar e hipotecar sua mansão 3 vezes. Pagar uma dívida com outra é arriscado, mas em desespero, ele fez isso mesmo assim. Phineas e sua família tiveram que se mudar para um pequeno apartamento alugado em Nova York, onde moraram com sua senhoria e a família dela. Agora, Phineas já tinha vivido assim quando era jovem, mas para suas filhas, que estavam acostumadas a mansões e empregados, foi uma grande queda. Como Phineas precisava quitar suas dívidas, enfrentou um grande desafio. Sem investimentos, museu ou uma superestrela, ele precisou recomeçar do zero e recriar seu sucesso. Felizmente, porém, Phineas tinha uma ferramenta importante à sua disposição: sua reputação. Com a reputação que Phineas conquistou no entretenimento, as pessoas o procuravam com novos números, permitindo-lhe criar um novo catálogo de shows. Phineas recebeu uma notícia ainda melhor quando Charlie Stratton, o general Polegarzinho, se ofereceu para trabalhar com ele de novo. Charlie, agora com 18 anos e viajando pelos Estados Unidos, soube que seu antigo parceiro precisava de ajuda e quis apoiá-lo. Eles viajaram para a Europa, onde Phineas fez palestras, apresentou novos shows e trabalhou novamente com Charlie. Claro, como já tinha muita experiência nisso, Phineas estava voltando aos trilhos para pagar suas dívidas. Mas então Phineas soube de uma catástrofe infeliz. Durante a noite, sua mansão na América queimou até virar cinzas. Como estava com pouco dinheiro, Phineas parou de pagar o seguro dela. Ele recebeu só uma parte do valor da propriedade e precisou vender o terreno bem mais barato, já que o prédio estava destruído. Foi mais um grande revés. Mas ao menos vender o terreno ajudou a quitar suas dívidas. Após 3 anos se apresentando na Europa e com as contas quase quitadas, ele decidiu voltar para a América. Um ano depois, Phineas readquiriu o arrendamento da coleção do Museu Americano de seus associados, garantindo uma renda extra de $90 mil anuais. Assim, em 1860, após completar 50 anos, Phineas estava subindo novamente. Mas se Phineas pensava que as coisas seriam fáceis agora, estava muito enganado. Ei, pessoal, eu sei que alguns de vocês têm perguntado quando o meu curso do YouTube vai ficar pronto. Trabalho nisso há cerca de 1 ano para garantir que seja o melhor do mercado. A boa notícia é que ele está nos estágios finais. Então, se você tem interesse em aprender tudo o que eu sei sobre escrever roteiros para vídeos, editar vídeos, crescer um canal, montar uma equipe e como ganhar muito dinheiro com isso, é só clicar no link do curso na descrição abaixo. Phineas, de volta ao comando do Museu Americano, promoveu uma reinauguração marcante, destacando exposições em seu estilo como o alegado elo perdido entre homem e macaco. Phineas o chamou de Zip, cabeça de alfinete, dizendo que foi capturado na África. No entanto, na verdade era apenas um homem extremamente peludo que tinha uma doença que fazia com que sua cabeça afunilasse no topo.
Phineas o vestiu com roupa peluda e o pôs em uma jaula para gritar e sacudir as grades. Ele anunciava como: "O que é isso?" Alguns acreditam que isso mostra Phineas retomando antigos truques, pois há relatos de que Zip ou William Henry Johnson tinha deficiência mental. No entanto, outros afirmam que ele estava totalmente envolvido no ato e ficou extremamente rico com isso, e por isso ele realmente gostava de trabalhar com Phineas. Mesmo assim, Phineas vendia ingressos para o museu como nunca. Phineas recrutou mais artistas com nanismo, e Charlie se apaixonou por um deles. Meses depois, se casaram e viajaram em turnê com Phineas. Mais uma vez, tudo parecia bem para Phineas e seus artistas. Quando a Guerra Civil começou em 1861, Phineas apresentou peças patrióticas sobre a guerra e exibiu figuras de cera de generais famosos da União. Phineas, que já havia alugado uma escrava ao trabalhar com Joyce Hatch, mudou de opinião e agora era pró-União e contra a escravidão. Phineas divulgou suas opiniões políticas para atrair pessoas ao museu, mas, pela primeira vez, a publicidade foi negativa para Phineas, pois suas declarações políticas atraíram atenção indesejada em 1864, quando agentes confederados incendiaram o Museu Americano. O incêndio foi contido pelos funcionários do museu e ninguém se feriu. Mas, poucos meses depois, outro incêndio começou no museu e em meia hora, o prédio inteiro foi tomado pelo fogo. A obra de toda a vida de Phineas estava queimando diante de seus olhos. Algumas pessoas pularam pelas janelas para se salvar e, após uma hora, o telhado desabou. As paredes principais caíram em seguida. Embora todos tenham escapado, milhares de animais do museu ficaram presos nas chamas. Isso também significava que, de novo, Phineas perdeu sua principal renda. Curiosamente, Phineas ficou calmo. Ele diria depois que aparentes males são bênçãos disfarçadas. Em vez de reclamar de outro contratempo, ele resolveu criar um museu novo, maior e melhor, com mais de 100.000 itens e animais na coleção. Nos 3 anos seguintes, o novo museu trouxe muitos negócios para Phineas, sempre buscando novas exposições, organizando shows animados e fazendo muita propaganda. Numa manhã de março de 1868, Phineas abriu o jornal e viu a manchete: Museu de Barnum incendiado, o prédio e o zoológico totalmente destruídos. Acontece que um incêndio começou à meia-noite enquanto uma tempestade de neve varria a cidade. Os bombeiros chegaram ao museu tarde demais e centenas de milhares de artefatos foram perdidos no incêndio, além de milhares de animais. Incrivelmente, o museu de Phineas pegou fogo novamente. Dessa vez, Phineas afirmou que sua carreira como diretor de museu acabou de vez. Ele vendeu o terreno sob os restos queimados do museu e decidiu se aposentar por um tempo. Veja, Phineas nunca foi de ficar parado e ainda tinha o maior triunfo da carreira pela frente. Phineas se aposentou após seu museu pegar fogo pela segunda vez em 1868, mas, ao escrever a segunda edição de sua autobiografia, percebeu que não queria uma vida ociosa e decidiu investir no entretenimento. Então, Phineas entrou em contato com alguns de seus antigos funcionários que estavam planejando iniciar um circo itinerante. E com o nome de Phineas ligado ao projeto, certamente seria um sucesso. Eles chamaram de Feira Mundial Itinerante de Barnum. Phineas teria 2/3 do show e receberia 3% dos lucros pelo investimento e por achar o machado. Ele logo reuniu curiosidades, de gigantes e gêmeos siameses a elefantes, camelos e múmias egípcias. Tecnicamente era só um investimento. Phineas não precisava viajar com a equipe e, com tudo organizado, não tinha motivo para participar da operação do circo. Mas depois de 2 anos de aposentadoria, voltar ao trabalho reacendeu sua paixão pelo show business e ele dedicou toda a sua energia para ajudar o circo. E foi uma sorte ele ter feito isso, pois eles tinham um problema específico que ameaçava levar todo o projeto à falência. Veja, o circo seria um pesadelo logístico,
Seria necessário um nível de coordenação extraordinário para cuidar dos animais, promover o espetáculo, controlar as finanças e gerenciar mais de 1.000 funcionários. O maior desafio seria transportar tudo e todos, pois era como mudar uma pequena cidade de lugar em poucos dias. Se Phineas não encontrasse uma maneira de resolver isso, os atrasos entre uma apresentação e outra seriam grandes demais, e a produção perderia centenas de milhares de dólares, que precisava desesperadamente para se tornar lucrativa. Para resolver esse problema, Phineas propôs uma solução ambiciosa. Eles transportariam todo o circo em 65 vagões de trem. Não seria fácil, pois isso significava criar um procedimento padrão para descarregar todo o circo dos trens, montá-lo para a apresentação e empacotá-lo novamente de forma eficiente. E se as pessoas não se coordenassem perfeitamente, levaria tempo demais. Como esperado, a primeira tentativa foi um desastre, elefantes soltos e pessoas perdendo pertences. Levou 12 horas para colocar o circo nos vagões do trem, o que era tempo demais para chegar rapidamente a uma cidade próxima. Phineas continuou tentando a estratégia e na tentativa seguinte todos, até os animais, pareciam já entender o novo processo. Isso significava que o circo agora podia encerrar seu espetáculo em uma cidade e estar pronto para retomá-lo apenas 24 horas depois em outra. Então o circo conseguiu aumentar muito o número de ingressos que podia vender a cada ano. Mesmo assim, era um projeto caro. A empresa gastava $5.000 diários para manter o espetáculo. Mas, segundo Phineas, no terceiro ano do circo, em 1872 os lucros superaram 1 milhão. Isso equivale a mais de 25 milhões atualmente. Por 7 anos, a Feira Mundial Itinerante de Barnum foi o principal entretenimento dos Estados Unidos da América. Nesses anos, Phineas participou de outras produções de entretenimento e foi prefeito de Bridgeport, Connecticut, por um período. No entanto, em 1880, um rival ameaçava tomar o lugar deles como o circo número 1 dos Estados Unidos. Seu nome era Grande Circo de Londres e era dirigido por James Bailey. A habilidade de James como showman quase igualava a de Phineas. James fez uma campanha dizendo que o Grande Circo de Londres tinha o primeiro elefante nascido nos Estados Unidos da América. Phineas ofereceu $100.000 pelo elefante de James, mas James recusou e usou a proposta em anúncios para promover o Grande Circo de Londres. Ele usava um truque comum de Phineas para ridicularizá-lo e divulgar o Grande Circo de Londres. O Grande Circo de Londres logo começou a fazer eventos nas mesmas cidades que o Circo de Phineas, frequentemente vendendo mais ingressos. Phineas sabia que tinha um concorrente à altura, mas em vez de tentar superá-los, Phineas procurou James com uma proposta para unir os dois circos em um só. Após negociações difíceis, Phineas e James decidiram dividir custos e lucros igualmente. Assim, em vez de dois circos rivais, restou apenas o Circo Barnum em Londres, totalmente dominante. Phineas e James passaram meses juntos, se preparando para a inauguração. Eles reuniram diversos animais como tigres, zebras, leopardos e elefantes e organizaram apresentações impressionantes com mágicos trapezistas e engolidores de espadas. Foi também o primeiro circo de 3 pistas, com apresentações simultâneas. Foi um evento inédito e o novo circo percorreu o país em turnê. Em 1882, o novo circo teve um lucro de $600.000, mais de 15 milhões nos dias de hoje. Phineas também conseguiu comprar um elefante excepcionalmente grande chamado Jumbo, que ajudou a popularidade do circo a alcançar níveis ainda mais altos do que Phineas imaginava ser possível. Phineas e James juntos eram imparáveis. Criaram um novo e melhor espetáculo de circo chamado o maior espetáculo da Terra e queriam fazer jus ao nome. Investiram quase $3 milhões para realizar esse sonho compartilhado e aprimorar o espetáculo. Após anos de apresentações excepcionais e lucros extraordinários, Phineas estava com 79 anos e ainda tão enérgico com seu trabalho como sempre. Ele e James levaram um circo para Londres com mais de 1.200 artistas e centenas de animais. Em Londres, Phineas foi recebido de braços abertos como um herói que retornava. Após 60 anos de carreira, as pessoas iam ao circo tanto para ver o showman quanto o espetáculo. Mas mesmo assim, ele e James se superaram em Londres.
O maior espetáculo tinha 2 sessões diárias para 12 mil pessoas cada, sempre com lotação máxima. Como ato final, houve uma encenação da queda de Roma, com tigres, fogo, carruagens e lutas de gladiadores. 1.200 artistas atuavam com apoio de banda e coral. Após anos de sucesso com o novo circo, Phineas trouxe o maior espetáculo de volta aos Estados Unidos da América e planejou levá-lo para outros países. Logo após chegar, o showman de 80 anos pegou um resfriado, sofreu um derrame e, em 7 de abril de 1891, Phineas Taylor Barnum faleceu. Ele amava tanto o trabalho que trabalhou até morrer. No dia do funeral, o circo estava silencioso, escuro e vazio. Como Phineas desejaria, no dia seguinte o maior espetáculo da Terra seguiu sem problemas, eternizando seu legado como o maior showman do mundo. Seu circo foi tão popular que continuou após sua morte. A companhia ainda existe hoje como irmãos Ringling e Barnum Bailey, o que nos leva à questão: o que pensar sobre Phineas Taylor Barnum? Se você já assistiu ao filme vagamente baseado em sua vida chamado O Rei do Show, então vai perceber que o filme exagera muito ao glamorizar a realidade. Foi um filme de sucesso e divertido, mas não é historicamente preciso. Acho que escravidão e crueldade animal não tem a ver com um musical divertido da Disney. Sem dúvida, muitos animais dos circos de Barnum foram tratados de forma terrível, como elefantes roubados de seus lares e treinados com ferro em brasa nas trombas. Alguns dos primeiros números de Barnum eram horríveis e imperdoáveis, como alugar Joyce Heth, além de muitos shows usarem enganação para atrair atenção. Dito isso, algumas pessoas tentaram pintar Phineas Taylor Barnum como um monstro totalmente maligno, e com certeza há um argumento de que é mais complexo do que isso. Embora hoje pareça horrível criar um show de aberrações por dinheiro, é difícil julgar pessoas do século XIX com nossos valores, porque a maioria das pessoas com quem ele trabalhou era muito bem paga, e Phineas lhes deu uma chance de se sustentarem financeiramente numa época em que tinham pouquíssimas outras opções. Ele enriqueceu muitos de seus artistas e mantinha bom relacionamento com eles. Trabalharam com ele porque ajudava a sustentar suas famílias. No fim da vida, Phineas também lutou contra a escravidão e era considerado muito caridoso. Ele foi essencial para criar o hospital de Bridgeport. Então, ele era o herói que o filme retrata? Definitivamente não. Ele não deve ser glorificado. Fazer algumas coisas boas certamente não significa que devemos ignorar o lado ruim, e há muitas críticas que ele definitivamente merece. Mas demonizar tudo sobre ele seria simplificar demais. Phineas Taylor Barnum foi um empresário genial do marketing que entreteve milhões de pessoas mundialmente. Ele teve grande impacto no entretenimento e trouxe alegria para muitos. Era uma pessoa complexa. E embora as opiniões se dividam sobre o quão severamente ele deve ser julgado, ninguém pode negar que Phineas Taylor Barnum fazia um espetáculo incrível. Se quer ver a história de um verdadeiro vigarista, conheça o golpista que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. É só clicar na miniatura que está aparecendo na tela agora para assistir ao próximo vídeo e eu te vejo lá em um segundo. Valeu. Obrigado.